Vamos lá, gente, vamos começar. E eu quero falar de sangramento da primeira metade. Sangramento da primeira metade, do ponto de vista sindrômico, a gente tem o abortamento, a gravidez ectópica e a doença trofoblástica. Mas o que pode aparecer é o diagnóstico etiológico, é a causa do sangramento. E aí, dentre os temas, esses três, o que mais aparece é a gravidez ectópica. Eu quero que vocês saibam, o diagnóstico é tranquilo, né? Sangramento vaginal, atraso menstrual e dor abdominal. Dor abdominal é a mais comum. E aí, em algumas situações, a ectópica é rota. E se a ectópica é rota, é um abdômen agudo hemorrágico. Ela vai chegar hipotência, taquicárdica, com descompressão brusca positiva, com uma dor de forte intensidade. E aí, gente, não há o que fazer. Salpingectomia, que aliás é o tratamento clássico da ectópica. Tá? Você vai fazer salpingectomia também nos casos em que a mulher não quer mais ter filho, né? Já tem 8 filhos, vai deixar a tuba lá para quê? Então, salpingectomia classicamente também para os casos em que não há desejo reprodutivo. Quando há desejo reprodutivo e a tuba está íntegra, você pode tentar fazer tratamento conservador. Por que tentar? Porque, em alguns casos não dá. Eu preciso ter todos os critérios, todos que eu falo para você agora, para você lembrar, tá? A droga mais usada é metrexato. Metrexato é um quimioterápico, tá? Um quimioterápico mata a célula, né? Então vamos de cara, o beta-HCG tem que estar subindo, porque se o beta está caindo, a célula está morta. Você vai querer usar quimioterápico para matar o que está morto? Então o beta tem que estar subindo. E além disso, tem que estar no máximo em 5.000, porque a droga vai agir melhor quanto menor o beta. Além disso, eu falei que tem que estar íntegro. Como é que eu sei que está íntegro? Ela está estável, hemodinamicamente, e no ultrassom tem pouco líquido na barriga. Está íntegro, tá? Quimioterápico, ele pode ser o quê? Hepatotóxico, nefrotóxico, mielotóxico. O exame tem que estar normal. Eu tenho que ter a massa até 3,5, 4 centímetros. Por que não maior? Porque imagina a mulher andando por aí com uma bola de 8 centímetros na barriga. Isso vai romper. Então tem que ter, no máximo, 3,5, 4 centímetros. Outra coisa é que não deve ter batimento cardíaco lá no embrião, caso você o veja. Porque o efeito da droga não é legal. Age menos, tá? Então, estes são os critérios mais importantes. E lembrar, né, que eu tenho que ter todos eles. Se eu não tenho a massa de 5 centímetros, não dá. Beta-HCG de 6.000, não dá. Tem que ter absolutamente todos. Como é que eu trato? Metotrexato, uma dose intramuscular. Vou fazer controle dia 1, 4 e 7. Cuidado, eu vou comparar o 4 com o 7. E entre o 4 e o 7 tem que cair pelo menos 15%. Caiu, tudo bem, metotrexato fez efeito, eu simplesmente sigo clinicamente a paciente. Desde que esse mundo é mundo, que existe ser humano aqui nesse planeta, a icterícia está presente. Ela é uma condição inerente ao ser humano. Quando a gente nasce, tem uma maior carga de eritrócitos, a vida média das hemácias ela é menor. E a gente recebe só uma dieta líquida, leite materno, em pequenos volumes. Isso facilita o aparecimento da icterícia, a dieta ser leite materno exclusivo, porque é um estase lá no lumen intestinal e a beta-glicuronidase adora. Transforma mais bilirrubina direta em bilirrubina indireta. Por isso estima-se que em torno de 60% dos recém-nascidos eles irão apresentar icterícia. Aquela que surge em torno de 36, 48 horas de vida, tem um pico ali por volta do 3º, 5º dia de vida, porém ela se resolve ainda na primeira semana de vida. Isso é uma icterícia fisiológica. E é importante a gente diferenciá-la da patológica, que é aquela que surge precocemente no primeiro dia de vida. Alguma coisa está errada. Risco elevado dessa criança apresentar uma hiperbilirrubinemia grave e necessitar de fototerapia. E quando você observa que essa icterícia ultrapassa a zona 3 de Kramer, a questão vai citar zona 4, zona 5, é uma icterícia patológica. Ou se você observar ainda que os níveis de bilirrubina subiram em 24 horas mais de 5 miligramas por decilitro, ou quando a icterícia persiste por mais de 2 semanas. Todos esses cenários, a gente precisa investigar se existe de fato alguma doença levando ao surgimento da icterícia no período neonatal. Pode ser
causas hemolíticas, deficiência de G6PD, esferocitose e principalmente o que as provas do INEP mais gostam, incompatibilidade materno-fetal do tipo ABO. Você precisa tentar, quem é A e quem é B? É mãe ou recém-nascido? Incompatibilidade materno-fetal do tipo RH. Observa lá, RN é positivo e a mãe dele desconhece antígeno, anticorpo, é fator RH negativo. Nesse contexto, a gente precisa solicitar exames complementares para, de fato, esclarecer quem é que está levando ao surgimento dessa icterícia precocemente. E, por fim, a gente precisa lembrar do seguinte cenário. Criança completa 15 dias de vida, 3 semanas, RNT, uma adequada paridade gestacional, evolução satisfatória em relação ao peso, tudo bem em relação à dieta, mas chega e você pergunta lá na consulta, e as fezes? E fala assim, está da cor da gema do ovo, a mãe fica em dúvida, parece que está esbranquiçada, hipocolia, acolia fecal. Por que a bile não está chegando lá no lumen intestinal? Observa-se ainda colúria, porque a bilirrubina direta que está sendo acumulada, ela passa pela filtração glomerular. Colesterol acumula, o paciente pode apresentar xantomas. Acumula sais biliares também, acúmulo de bile, o paciente pode apresentar prurido. E aqui também é fundamental solicitar exames complementares, especialmente biópsia hepática, porque a principal causa é a atresia biliar. As coisas aqui, essa luz que brilha na nossa cara, na verdade. Dá um susto, hein? De repente você... Mas enfim, nossa, a luz divina, né? Então, isso vai aparecer na prova. Coisas para a gente não se preocupar na véspera da prova. Uma é nota de corte, né? Outra é nódulo de tireoide. Palpei o nódulo de tireoide aqui no pescoço. Até prova em contrário não é nada demais. Nódulo de tireoide até prova em contrário não é nada demais. Mas e se for? Tá bom, e se for? Então a gente tem que lembrar quais são os fatores que podem influenciar negativamente a avaliação do nódulo de tireoide. A gente vai pensar em neoplasia maligna. Tem vários, né? Vários. Microcalcificações, fluxo central Doppler, o nódulo que cresce sem parar, um nódulo grandinho, superfície irregular, aderido a planos, gera paresia de prega vocal, tem gânglio associado, tem um monte de coisa. Mas o legal é que na hora de investigar o nódulo de tireoide, o raciocínio ele é muito uniforme. A prova gosta e é fácil pra caramba. A ideia é a gente considerar e investigar nódulos que sejam sólidos e que tenham mais de 1 centímetro. Nesse contexto, a gente pensa em investigar. E se for cístico? Até prova em contrário não é nada demais. Cisto não é doença em parte nenhuma do corpo, né? E se for pequenininho, menor que 1 centímetro? Se for menor que 5 milímetros, deixe de lado. Deixe de lado. Isso é invenção do ultrassonografista. Ninguém vê isso. Se tiver entre 5 milímetros e 1 centímetro, depende. Quais são os outros fatores que tem na vida do indivíduo? Talvez a gente investigue, talvez a gente só observe. Agora, sólido e mais de 1 centímetro, a ideia é seguir adiante na investigação. E aí o que a gente faz? Biopsia? Chama o cirurgião? Deus o livre. Não é cirurgião botar a mão em tireoide, não. A ideia é fazer a famosa punção aspirativa com agulha fina. Exame simples, rápido, ajuda pra caramba na definição diagnóstica. Só que a gente nem sempre vai precisar fazer. É que às vezes aquele nódulo pode ser outra doença, não uma doença totalmente benigna, mas pode ser outra doença, outro capítulo do livro de doença tiroidiana. Pode ser um adenoma tóxico, uma ilha nodular produtora de hormônio tiroidiano. Se for isso, não é câncer, é outra doença, tem que ser tratado, mas é outra doença. Não vai enfiar agulha numa ilha produtora de hormônios. Para checar se o problema não é esse, e que aí é outra doença, é outra avaliação, é outro tratamento, a gente checa se o indivíduo está produzindo hormônio tiroidiano demais. Como é que a gente faz isso? Dosando o TSH. Porque se houver uma ilha produzindo muito hormônio tiroidiano, o TSH liberado pela hipófise estará reduzido. A hipófise se aquieta um pouquinho. Se o TSH do indivíduo estiver reduzido, é possível que tenha uma ilha produtora de hormônio. Para confirmar, a gente testa a captação de iodo pela glândula. Se o nódulo se pintar todo de iodo, ele é um nódulo quente. E o nódulo quente é um adenoma tóxico. Não é tumor, a gente não precisa fazer a punção aspirativa com agulha fina. Agora, se o TSH estiver normal, ou até elevado, ou então se a cintilografia não mostrar a captação excessiva, aí não tem conversa. Punção aspirativa com agulha fina. Câncer coloretal. O câncer coloretal... Estou sem áudio? Áudio.
ok? O câncer coloretal é um tumor que vem crescendo muito no seu diagnóstico nos últimos anos, só que a gente teria a obrigação de acabar com ele, de eliminar. Dá para eliminar o câncer coloretal. Sabe como? Entendendo a fisiopatologia. Não é um tumor que surge de uma hora para outra, é um tumor lento, gradual. Lembra da sequência adenoma-carcinoma? O principal fator de risco para esse tipo de tumor é um pólipo adenomatoso. Esse pólipo vai sofrendo mutações, várias displasias, até virar um carcinoma in situ e um tumor agressivo. Só que isso demora 5 a 10 anos. Se a gente for lá, realizar uma colono e tirar esse pólipo, pronto, preveniu o câncer coloretal. Mas a gente já viu hoje mesmo, né, que não tem screening do Ministério da Saúde ainda, infelizmente, para fazer colonoscopia em todo mundo acima de 50 anos. Várias sociedades cirúrgicas indicam isso, mas a gente, na nossa prova aqui do INEP, tem que ir sempre protocolo do Ministério da Saúde, quando ele existir. Então ele ainda diz para fazer sangue oculto a partir dos 50 anos, tudo bem, vamos fazer, mas saiba que é uma porcaria. Né? Por quê? Porque ele dá falso positivo e falso negativo. Então não é porque está negativo que não tem, não é porque está positivo que tem, mas pelo menos ele serve como um norte. Os que estão positivos, faça colono. E aí existe uma chance de ter uma lesão ali. Mas o objetivo é prevenir o câncer coloretal. É claro que vai ter outro fator de risco além do pólipo, como por exemplo o tabagismo, a ingesta de muita carne vermelha, muita gordura, pouca fibra. Mas o principal é a presença do pólipo. E cuidado, que já foi cobrado também nas provas do Revalida. Não é porque tem alguém na família que tem câncer coloretal que é genético. A grande maioria dos casos são tumores esporádicos. Mesmo que tenha o pai, o tio. Para ser genético tem que ter uma mutação determinada. Para ser a síndrome de Lynch, que é o HNPCC, tem que ter todos os critérios de Amsterdã, lembra? Quando você tem pelo menos 3 membros, gerações sucessivas, um com menos 50 anos. Não é porque tem um tio, um avô que vai ser genético, continua sendo esporádico. Para ser polipose adenomatosa familiar tem que ter mutação do gene APC, senão não é. Então a maioria é esporádico. Isso acaba sendo uma pegadinha. E muito cuidado com questões que vão contextualizar uma coisa muito frequente na vida prática. É o paciente que chega com sangramento nas fezes ou mudança de hábito intestinal. Está mais solto ou está mais preso? Tem fezes em fita. Tudo que tenha algum fator de risco de sintomas relacionados, aí tem que fazer colono. Não é para fazer sangue oculto nas fezes. Sangue oculto é para aquele totalmente assintomático. Chegou falando que evacuou sangue, é endoscopia e colono. Não é para ficar tratando anemia crônica sem saber qual é o motivo. Por que está com anemia crônica? Pode estar tendo um sangramento imperceptível. Então, chegou o paciente com anemia crônica, ou então cuidado, né? Ele tem hemorroida aqui no exame físico, é por causa da hemorroida o sangramento. Faça colono. Mais da metade da população tem hemorroida, e não é por isso que o sangramento pode vir de outro lugar. Até mesmo se a gente tem um diagnóstico no toque retal de um câncer de reto, tem que fazer colono, porque pode ter tumor sincrônico do outro lado do intestino e aí o tratamento é diferente. Então é a colono com biópsia que vai dar o diagnóstico. Muito cuidado com isso, porque a nossa pegada aqui é em relação a esse screening, esse rastreamento e esse diagnóstico o mais precoce possível. Gente, bora lá. Tenho 3 minutos para traduzir para vocês o que é clínica ampliada. Eu digo traduzir porque é aqueles conceitos que quando aparece na prova você lê e fala, tá, eu sei o que é. Aí você para pensar e pensa, não, calma, não sei se eu tenho certeza não. Então vamos tentar fechar um conceito para a gente chegar com essa segurança maior na prova. Clínica ampliada, ela é uma diretriz da Política Nacional de Humanização do SUS, que foi criada para qualificar o jeito que a gente propõe saúde. Poxa, Leis, ficou mais abstrato ainda. Então vamos lá. A clínica ampliada, ela não é restrita à atenção primária, à UBS, mas vamos puxar a imagem da UBS, da atenção que a gente promove dentro da UBS para conseguir gravar. Lembra daquilo que a gente conversou? De vínculo com o usuário, de escuta ativa, de olhar o indivíduo como todo, de não ficar preso ali no quadro clínico, do diagnóstico. É sobre isso, tá bom, gente? A clínica ampliada. É você enxergar o indivíduo mais do que aquela doença, tá? É qualificar o jeito que você propõe saúde ali para ele. Tá, tem alguma ferramenta para eu operacionalizar essa clínica ampliada? Tem algumas ferramentas que conversam com essa diretriz. Quais são? Por
Por exemplo, o acolhimento. Não sei se alguém já foi numa OBS, já ouviu falar. O paciente, quando chega, ele é acolhido por qualquer um dos profissionais que está ali. Seja na recepção, seja na triagem, seja no médico. O matriciamento também é uma ferramenta proposta para isso. Matriciamento, casos que eu acho que eu preciso de outro profissional para manejar, que eu preciso passar o caso para outro profissional, seja um profissional lá do antigo NASF, né, um psicólogo, um nutricionista, seja até outro profissional médico, eu faço o matriciamento desse caso. E tem uma ferramenta que é o PTS, que eu queria aproveitar esse último minutinho para explorar um pouco mais. O PTS é o Projeto Terapêutico Singular. Ele pode ser feito para um indivíduo ou para uma coletividade, tá bom? Não é só para um indivíduo. Em geral, a gente escolhe aqueles casos de saúde complexos, difíceis, aquele monte de bucha junto no mesmo paciente. Por quê? A gente vai trazer o olhar dessa equipe multidisciplinar para tentar propor novas soluções. Sempre, e isso é um ponto-chave, trazendo o paciente para dentro dessa proposta. Então, o paciente não fica isolado ali e eu vou aqui hierarquicamente falar para ele qual a proposta que a gente vai tratar. Não, ele entra junto para fazer um manejo conjunto desse tratamento, dessa proposta terapêutica. Ficou mais claro, então? Clínica ampliada, diretriz da Política Nacional de Humanização do SUS, tem algumas ferramentas para operacionalizar. Lembrar do cuidado que é proposto dentro da atenção primária. E é uma doença benigna. Até prova contrário, tudo vai dar certo. Outra coisinha para a gente não se preocupar em véspera de prova. Estou com dengue, não tem problema não. A tendência é que tudo dê certo. Dengue habitualmente é uma doença benigna, como a gente conhece como dengue febril clássica. Muita dor no corpo, febrão, a gente não fica legal, mas tudo dá certo. O problema que faz com que dengue esteja aqui, que apareça na prova, é a possibilidade de evolução desfavorável com a dengue grave. Grosso modo, é isso que a gente tem que pensar em dengue sempre. De um lado, dengue febril, dengue clássica. Do outro lado, quando tem essas coisinhas assim, o som fica diferente, sabe? Tenha atenção, porque é quando o tema cai na prova. Então, esse barulhinho no fundo aí e tal, tem que ter atenção. Então, de um lado, dengue febril, do outro lado, dengue grave. E dengue grave é muito simples de ser entendido. O que é uma infecção grave? É uma infecção com repercussão sistêmica. É uma infecção com disfunção orgânica. Sepse. Sepse na dengue é dengue grave. Que disfunção orgânica? Qualquer uma. Neurológica, renal, hepática, qualquer uma. Qualquer disfunção orgânica define dengue. Acabou-se. Obviamente, as mais clássicas são a hematológica e a hemodinâmica, cardiovascular. Então, por exemplo, o indivíduo hipotenso, você está chocado não, hein? Hipotenso, extremidades frias, pulsos filiformes, tudo isso caracteriza disfunção cardiovascular e define dengue grave. Disfunção hematológica, sangramento grave. Sabe o que é sangramento grave? Anota aí, sangramento grave é o sangramento que a gente olha para o paciente e fala assim, caraca, isso é sangramento grave. Todo cenário que a gente vai precisar fazer alguma coisa. Estou pensando em transfundir. Isso é sangramento grave. Define disfunção hematológica, dengue grave. É importante pensar assim. A gente tem que simplificar a medicina muitas vezes. Tem que simplificar. Então veja a dificuldade que Laís tem aqui para assim, desenrolar as coisas da preventiva. Porque na preventiva as pessoas querem complicar, botar nome para coisas que a gente faz normalmente. Precisa. Sangramento grave é aquele que nos estressa. É diferente de petequias. Petequias faz parte de dengue febril clássica. Todo mundo que tem a dengue febril pode ter petequias. Isso não é manifestação de gravidade de doença. Não é. Geralmente a gente observa a doença nesses aspectos, é importante fazer isso mesmo. E tipicamente o indivíduo que evolui para a forma grave, a gente lembra disso, faz isso quando a febre costuma cair, né? A febre vai caindo lá pelo 3º, 4º dia e podem surgir as manifestações de gravidade. No entanto, o universo não é tão perverso. Muitas vezes a gente consegue notar que isso está começando a acontecer através dos sinais de alarme. E o ponto aqui é a gente diminuir o estresse com sinais de alarme. Sinal de alarme é tudo aquilo que faz com que a gente não vai mandar o paciente para casa porque ele não está bem. Vômitos incoercíveis, fala sério. Dor abdominal intensa, irritabilidade ou letargia. Nada disso faz com que eu mande o paciente para casa. Não tem sangramento grave.
Mas tem sangramento de mucosa, não. Mucosa não é petequia, fala sério. Sangramento de mucosa é melhor ficar de olho no indivíduo. Pode ser que ele esteja evoluindo mal. Os únicos pontos que vale a gente ter atenção nos sinais de alarme, porque não são tão intuitivos assim, é a presença de derrames cavitários e aumento progressivo do hematócrito, que é indício que a disfunção microvascular esteja começando a acontecer. Então, muita atenção no espectro da doença e como a gente encaixa isso até nos planos de tratamento da dengue, mas eu queria lembrar mais do espectro. Isso é muito, muito, muito importante na prova do INEP. Vamos falar de planejamento familiar, né? Planejamento familiar, o assunto que mais aparece na prova do Revalida INEP são os métodos hormonais. E aí, o que a gente vai encontrar, o método que tem exclusivamente o progestógeno é aquele que é combinado, né? Tem o estrogênio e o progestógeno. O incrível é que mais aparece o de progestógeno, né? Nas outras provas não acaba não sendo assim. Mas a prova do INEP, sim, eu vou lembrar. Primeiro, de efeitos colaterais do método que tem progestógeno, né? O progestógeno, ele vai levar a uma irregularidade menstrual. Então, é muito comum no início a paciente sangrar com spottings, né? Você tem lá uma instabilidade do endométrio. Quem dá estabilidade para o endométrio é o estrogênio, né? E se você não tem estrogênio, ela começa a ter aí spotting. E isso, então, tem que ser avisado para a paciente. Outra coisa que pode aparecer é que, com o passar do tempo, o progestógeno ele leva a uma atrofia do endométrio. É o contrário. A paciente acaba tendo ciclos com um fluxo reduzido e até entra em amenorreia. Então, essas são as características, vamos chamar de efeitos colaterais esperados, não é? Método de administração tem vários, né? Eu posso usar lá, desde a minipílula, que eu uso lá no puerpério, mas a minipílula, só um detalhe, tem que ter amenorreia e amamentação. Porque ela não é anovulatória, a dosagem de progestógeno é baixa. Reserva isso para o puerpério. Agora, o outro método por via oral é aquele que tem uma quantidade maior. Desogestrel, ela pode usar em qualquer época, é anovulatório. Tá? Outro método, implante subdérmico, né? Coloca lá o implante subdérmico e, de novo, spot, irregularidade menstrual. Tem paciente que tira o implante depois de alguns meses, tá? Então, falar para ela, isso pode aparecer na prova, né? Método de progestógeno, efeito esperado e consequência, interrupção do método, má aderência ao método, tá? Pode ser feito também por meio de injeção trimestral. A injeção trimestral só tem progestógeno, diferente da combinada que vai ter estrogênio e progestógeno, tá? E o DIU, né? O DIU de progestógeno, Mirena, ou Cailina, que você vai colocar das indicações e contraindicações, o momento de inserção são os mesmos daquele quando a gente pensa em DIU de cobre. Mas lembrar que ele é um método hormonal e ele não é anovulatório. Não é. 30% das pacientes não ovulam, mas o principal mecanismo de ação do DIU medicado é o espessamento do muco. Cuidado com essa pegadinha. Por fim, para quem eu não posso utilizar método de progestógeno, eu não vou utilizar nas primeiras 4 semanas de puerpério. Nesse caso, nesse momento, o método contraceptivo é não ter relação, é abstinência sexual. E lembrar que pacientes com tumores que são hormônio dependentes, confirmados, não é pode ser que tenha câncer de colo, não, está confirmado, é hormônio dependente, não pode usar método de progestógeno. Algumas doenças, elas ocorrem durante a gestação e o que é que pode ocorrer? Serem transmitidas para o feto. Consequência disso, você vai observar sinais e sintomas geralmente inespecíficos. Prematuridade, baixo peso, icterícia, hepatosplenomegalia. A gente começa a suspeitar, quando além desses sinais e sintomas inespecíficos, percebe, por exemplo, corioretinite, atraso no desenvolvimento, solicita um exame de imagem e observa calcificações intracranianas difusas, toxoplasmose congênita, suspeita de uma cardiopatia, um exantema petequial, eu penso em rubéola congênita. Quando o paciente apresenta microcefalia, artrogripose, será que é uma zika congênita? Naquele exame de imagem eu observei calcificações intracranianas periventriculares. E o paciente, olha só, teste da orelhinha alterado, vou suspeitar de citomegalovírus. Mas o quadro mais comum é sífilis congênita, quando a gente pode observar um pênfego palmo-plantar, fissuras periorais, uma rinite serossanguinolenta, abundante,
a chamada pseudoparalisia de Parrot, que lá na questão não vai vir assim de bandeja, né? Tem indícios para a gente suspeitar dessa pseudoparalisia. Por exemplo, o paciente, lá na hora do banho, a mãe percebe que ele está inquieto, está sentindo alguma dor. E o ponto fundamental nesses casos de sífilis é a gente observar o tratamento que a mulher recebeu. Se esse tratamento for inadequado, por exemplo, exatamente na semana do parto, ela não foi tratada, eu preciso solicitar exames. Hemograma, glicemia, radiografia de ossos longos, sorologia, VDRL. E principalmente o líquor. Líquor alterado, seja em relação a células, proteínas ou VDRL reagente no líquor, acabou, não pensa duas vezes. É um quadro de neurosífilis. Portanto, o tratamento aqui só há uma opção: penicilina cristalina intravenosa por 10 dias. Se, porém, o líquido está absolutamente normal, mas a alteração clínica e ou laboratorial, ou ainda a alteração lá no teste não treponêmico do recém-nascido, sífilis congênita, mas sem neurosífilis. Então, além da penicilina cristalina, outra opção é a penicilina procaína, pelo mesmo período, cuidado, 10 dias. E se tudo estiver absolutamente normal, nenhuma alteração, a mãe foi tratada inadequadamente, ou nem sabia que lá no período gestacional ela estava com essa doença. Penicilina benzatina. E se a mãe recebeu o tratamento de forma adequada, como recomenda o Ministério da Saúde? A gente vai observar um critério aqui. Este é o ponto crítico: o VDRL, e comparar o do RN com o da mãe. Se ele é não reagente, ou se é menos de 2 diluições, você observa o exame clínico. Se está normal, a criança foi exposta a sífilis. Se o exame clínico está alterado, lembra das infecções congênitas, que a gente começou essa conversa aqui, pensar nelas. Agora, se o VDRL do recém-nascido é mais de 2 diluições, comparando com o materno, ou está lá claro, VDRL reagente, não perca tempo não com o exame clínico, nem com o exame complementar. Você vai conduzir esse caso como se a mãe não tivesse sido tratada. Muita atenção ao tratamento da sífilis congênita, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde. Mentaliza só, mentaliza, fecha o olho e mentaliza. Imagina a gente doente, dor, dispneia, náuseas, vômitos, enfim, é levado para o hospital. Chega lá, deita na maca, pode ser até na prancha de Fábio, deita lá e de repente o que a gente tem para ver no nosso mundo é o teto do hospital. De repente o mundo foi reduzido ao teto do hospital. Barulheira, gente mexendo na gente o tempo inteiro, uma hora vem dar banho, outra hora vem aplicar alguma coisa, dá uma furada no dedo para ver glicemia. É fármaco que a gente não conhece, tudo diferente. Eletrólitos anormais, função renal anormal muitas vezes, começa antibiótico e altera a função hepática e vem febre, enfim, é um caos. A gente deita numa cama que não é a nossa cama de casa, o cheiro é diferente, os fios do lençol também, a temperatura é diferente, por sinal a temperatura aqui já vai subir, tá? Foi mexida aqui no ar-condicionado central, demora um pouquinho para subir um pouquinho, então fique de boa. Tudo diferente, pessoas que a gente não conhece naquele ambiente. A gente não identifica mais os indivíduos próximos. Um universo radicalmente anormal. Se a gente for para a UTI, piora, porque vem o barulho da bomba, vem o barulho do monitor, vem o pessoal conversando no meio da madrugada. Por sinal, eu não sei mais o que é noite e o que é dia. Veja a loucura, dá vontade de gritar. Esse grito é o delírio. Delírio é um estado em que o indivíduo tem uma alteração aguda e flutuante do nível de consciência, do estado mental, perdão. Isso acontece motivado por uma série de fatores, mas tipicamente ocorre no ambiente intra-hospitalar, principalmente dentro da UTI. O indivíduo já não estava normal e o ambiente não contribui para isso, é uma chuva de neurotransmissores. A solução é tiltar, a solução é gritar. Isso é delírio. O indivíduo não está nada bem, tem alteração aguda e flutuante do estado mental, classicamente acompanhada por alteração da consciência, que pode ser para mais ou para menos. O indivíduo pode ficar hiperativo ou hipoativo, com déficit de atenção, porque ninguém aguenta, é muito estímulo, não consegue ter atenção a nada. E, obviamente, o pensamento desorganizado. Se não tem atenção, vai conseguir organizar o pensamento? Essas são características cardinais de delírio que já foram exploradas pelo INEP dentro de cenários clínicos. E que não é difícil identificar, porque tipicamente abordará um indivíduo que está internado, com múltiplos fatores associados dentro da internação, múltiplos estímulos,
E surgem as características básicas do delírio. Como é que a gente dá o diagnóstico disso aqui? O diagnóstico é clínico. No entanto, a gente tipicamente busca as situações que estejam contribuindo para que o delírio aconteça. Será que existe infecção sem controle que ninguém pensou? Será que existe alteração eletrolítica que ninguém identificou e não tratou ainda? Isso é importante dentro da abordagem do delírio. Dependendo do cenário, pode ser que a gente precise tratar. E geralmente o tratamento é feito nos indivíduos que tenham um quadro hiperativo, geralmente com um neuroléptico, como haloperidol ou risperidona. E o queimado, hein? O queimado, mais um fetiche da prova do INEP. O que a gente tem que lembrar em relação ao paciente com queimaduras? Primeiro que, a partir de 20% de superfície corporal queimada, é considerado um grande queimado e esse indivíduo vai precisar de uma hidratação venosa específica. A gente vai lembrar da forma de Parkland, da regra dos 9, só que não pode esquecer que o queimado é um politrauma. E como trauma, a gente tem que fazer o ABCDE. Não foca só na hidratação. Esse paciente pode precisar de via aérea definitiva. O INEP gosta disso. Principalmente se for um paciente com queimadura de face ou uma suspeita de lesão por inalação. Vai falar que ficou num ambiente fechado inalando fumaça. Ou vai falar que tem queimadura de cílios, de vibriças nasais, ou que tem uma rouquidão, um escarro carbonáceo. Olha lá, pistas. O que é para a gente fazer com essas pistas? Intubação orotraqueal, preventiva. Porque daqui a pouco vem o edema de glote e a gente não consegue intubar mais. Então, pensar primeiro na via aérea do paciente queimado, porque ele é um trauma. E aí a gente vai para a peculiaridade do queimado. Ele é acima de 20%? Sim. Calcula a superfície corporal queimada. Tem que lembrar da regrinha dos 9. Né? Cabeça, 9%. Membros superiores, 9%. Ó, membro inteiro. Se falar só na parte anterior do membro superior, é 4,5%. O membro inteiro, 9%. Membros inferiores, 18%. Tronco, 18% na frente, 18% atrás. Tronco, eu estou falando tórax e abdômen, certo? Períneo, 1%. Agora, quanto menor o paciente, uma criança, por exemplo, aumenta a cabeça, diminui membro inferior. Tá? Então, chega a ter um máximo de 21% de cabeça e 12% de membro inferior. A gente não vai ficar decorando por idade qual é a porcentagem, mas saiba que existe essa lógica. Por que a gente tem que saber isso? Porque a forma de Parkland, da hidratação, vai dizer que a gente precisa hidratar esse paciente com cristalóide, não tem coloide, nas primeiras 24 horas, de 2 a 4 ml, vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada. A forma de Parkland não mudou, ela continua de 2 a 4. Só que o ATLS fala o quê? Bom senso, começa com 2, para não hiperidratar o paciente, e olha a diurese. Então, na prova, a gente vai calcular com 2. Se por acaso não tiver o resultado lá, calcula com 3, com 4, até achar o resultado. Mas provavelmente vai ser com 2 ml por quilo por superfície corporal queimada. Só que não dá de uma vez. A gente vai dar metade desse volume nas primeiras 8 horas da queimadura, não é da hora que ele chegou. Então, olha o horário da queimadura. 8 horas, se ele já está queimado há 3 horas, então a gente tem mais 5 horas para dar esses 50%. E os outros 50% nas próximas 16 horas. Tá? São pegadinhas para a gente não errar, não pode errar conta matemática aí. Tá? Agora, como é que eu avalio essa hidratação? Tem que urinar de meio a 1 ml quilo-hora. E se for queimadura elétrica, que a prova gosta também, pelo menos 1,5 ml quilo-hora. Porque a queimadura elétrica, quando a gente olha, a gente subestima ela. A área de superfície corporal queimada vai ter uma área de entrada e saída. Então, na elétrica, já começa com 4 ml por quilo pela superfície corporal queimada, porque ela vai estar subestimada. E é um paciente que vai ficar monitorizado, é um paciente que pode ter lesão renal, pode ter mioglobinúria, é um paciente mais grave. Então, queimado, dica quente para a nossa prova do INEP. Um assunto que é muito valioso em obstetrícia são os sangramentos da segunda metade, né? Eu já falei hoje de sangramento puerperal, falei de primeira, agora de segunda. Sangramentos, eles estão superando as síndromes hipertensivas. Lembra disso? Pois é. Quando eu falo de diagnóstico sindrômico, né, sangramento de segunda metade, cujos diagnósticos etiológicos podem ser a placenta prévia, o DPP e a rotura uterina. Basicamente isso. Pode ser rotura de vasa prévia? Pode, mas a rotura de vasa prévia você só vai lembrar que o sangramento é de origem fetal. É isso que aparece na prova. Mas eu quero aqui falar do predileto do INEP, que é o descolamento prematuro de placenta. Primeira coisa, como é que eu faço o diagnóstico disso? Não é? Eu começo pelo fator de risco.
Eu tenho a causa não traumática, hipertensão, disparado, o paciente chega hipertensa no pronto-socorro, com sangramento acima de 20 semanas. Opa! E eu tenho a causa traumática, que é acidente de alta energia, paciente sofreu um acidente de carro, ela foi agredida, ela caiu, bateu a barriga. A história é um sangramento doloroso, presta atenção, sangramento com dor, DPP. Tá? E aí eu vou confirmar esse diagnóstico, fazer a hipótese, por meio do exame físico. Eu vou ver um útero hipertônico, um útero lenhoso, uma dificuldade de palpar a parte fetal, e eu vou observar sinais precoces de sofrimento fetal. O feto rapidamente entra em sofrimento e pode morrer muito rápido, vai depender da área descolada da placenta. Como é que eu vejo o sofrimento fetal? Bradicardia, desaceleração. Clinicamente, é isso que eu preciso. O sangramento vaginal nem sempre ele está presente. Olha que loucura. É uma hemorragia de segunda metade, às vezes sem hemorragia. Chama de sangramento oculto. Então, presta atenção, né? Nem sempre você vai se basear pelo sangramento. E aí, fez a hipótese diagnóstica, você não vai fazer ultrassom. O diagnóstico de DPP não é ultrassonográfico, ele é clínico. E fez o diagnóstico clínico, você vai para a conduta. Se for um feto vivo e viável, né, acima de 25, 26 semanas, você pensa no feto. Como é que você pensa no feto? Você faz a miniotomia se o colo estiver dilatado, é paliativo, e faz o parto pela via mais rápida, frequentemente cesárea. Aliás, das poucas vezes em obstetrícia que a gente fala de parto pela via mais rápida é DPP. Vocês ouvem resolver gestação, correm e faz parto. Está errado. Nesse caso é parto pela via mais rápida. Agora, se o feto está morto, ou se eu tenho um feto menos que 25 semanas, eu tenho que pensar na mãe, não no feto. Como é que eu penso na mãe? Se ela estiver instável, você vai fazer rapidamente o parto. Agora, se ela estiver estável, ela está bem, eu tenho que pensar nela. E eu acredito que em até 6 horas vai nascer, eu posso esperar o trabalho de parto. Se em 6 horas não nasceu, eu acho que vai demorar mais de 6 horas, cesárea. Por quê? Porque com mais de 6 horas aumenta o risco de coagulopatia, especialmente CIVD. E aí você vai pensar na mãe e você vai então fazer o parto, no caso vai ser cesárea. A prova nem pergunta como é que dá diagnóstico de meningite, não. Porque é relativamente fácil, né? Síndrome febril, geralmente irritação meninge, enfim. O que a prova quer saber é quem é o bicho que está causando a meningite. Essa é a pergunta. Tudo bem que a microbiologia deve responder isso, né? Na prática é assim, mas a prova gosta das pistas que vão sugerir que seja um bicho X ou Y. E a ideia aqui é a gente ter um raciocínio bem cartesiano na meningite. Tudo depende. É aguda ou crônica? No livro, aguda ou crônica é uma diferença de 1 mês. Na vida real, 10 dias. Tem mais de 10 dias, é crônica. Menos de 10 dias, aguda. Se for mais de 10 dias, meningite crônica, fungo ou tuberculose. A prova não gosta muito disso, não. Foco na meningite aguda, que é o nosso maior problema até do dia a dia. E meningite aguda, que é o quadro que surgiu há menos de 10 dias, até prova em contrário, é causada por vírus ou por bactéria. Como é que a gente pode definir isso? Quais são as pistas para sugerir o quadro clínico? Não. O quadro clínico pode ser indistinguível. É o líquor que vai ajudar. Por sinal, não se dá diagnóstico de meningite sem líquor. Tem que ter o líquor. E existem dados que podem fazer a gente pensar mais em meningite viral que bacteriana. Até porque, né, fala sério, dá para imaginar que a meningite bacteriana tenha muito mais doença, muito mais inflamação. Bactéria é muito mais perigosa que vírus. Tirando um que a gente conheceu aí recentemente, né? Mas enfim, bactéria chama muito mais atenção, tem mais inflamação. Resultado, o que a gente espera é ter muito mais célula na meningite bacteriana. Só que a gente não usa número de células para fazer essa distinção. A gente usa o padrão de célula. Porque no líquor de todos nós, existem pouquíssimas células e geralmente são linfócitos, pouquíssimos, 2, 3, 4. Na meningite bacteriana, a gente precisa de muito neutrófilo, precisa de migração de células que acabaram de ser produzidas para destruir a bactéria. Predomínio de neutrófilo, pensar em meningite bacteriana. Na meningite viral, a gente precisa só aumentar um pouquinho o que já tem lá, predomínio de linfócito. Isso já ajuda na distinção, mas nem sempre é suficiente. A gente precisa lançar mão de outros parâmetros, como, por exemplo, o nível de proteína. Tem muita inflamação, tem muita proteína. Na meningite bacteriana costuma ter um pouquinho mais.
Só que ninguém sabe exatamente qual é o valor de corte para diferenciar da viral. Então a gente meio que deixa de lado. Mas a gente não deixa de lado a glicose. Porque a glicose, classicamente, fica muito reduzida na meningite bacteriana. Muito. Porque tem muita inflamação. Na viral, não. Vírus nem é ser vivo, vai consumir glicose. Não vai. A glicose no líquido costuma estar preservada. Essa é a ideia geral da distinção de vírus e bactéria. Mas às vezes a gente precisa dar um passo ainda adiante. Pensou em meningite bacteriana? Ceftriaxone. Palpa toda a obra. Mas o passo adiante que eu falei é de definir quem é o bichinho. E aí tem que lembrar do gram. Não tem jeito. Cocos gram-positivos. Streptopneumoniae, pneumococo. Cocos gram-negativos, diplococos gram-negativos. Neisseria meningitidis, meningococo. Bacilo, coco-bacilo gram-negativo, hemófilos influenza. Isso tem de estar medular, porque a prova pode explorar. E aí, para fechar, não esquecer que existe um quarto bichinho, que é uma peculiaridade da prova eventual. Se o paciente tiver mais de 50 anos, e outros grupos como imunodeprimido, gestante, mas mais de 50 anos, atenção, hein? Fez 50 anos ontem, mudou. O indivíduo pode ter infecção por listéria, e se houver listéria, no pensamento, a gente precisa associar o tratamento à ampicilina. Muita atenção com a listéria. Obesidade. Obesidade é igual a classificação nutricional. E para a gente classificar e pensar nessa possibilidade, eu vou observar esse paciente onde? Lá na curva IMC por idade. Aquela curva de referência da OMS. E aqui a gente precisa relembrar quando é que vai de fato suspeitar. É quando ele está acima do SCOZ mais 1 nessa curva. Abaixo disso, esquece. Provavelmente está adequado para a idade. Agora, a gente precisa lembrar de um outro critério, que é a idade. 5 anos de idade, é o ponto de corte. Então, pré-escolar e lactente, existe uma classificação diferente do escolar e do adolescente. Menor de 5 anos de idade, a partir do SCOZ mais 1 até o SCOZ mais 2, existe o risco de sobrepeso, que no escolar e no adolescente não existe. Nesse mesmo intervalo, eu já devo classificá-lo como sobrepeso. No intervalo acima, que é entre o SCOZ mais 2 até o SCOZ mais 3, o menor de 5 anos de idade, a classificação dele agora passa a ser sobrepeso. E o maior de 5 anos não é mais sobrepeso não, já é obeso. Acima do SCOZ mais 3, o lactente ou pré-escolar, eu vou considerá-lo agora sim, com obesidade. E acima do SCOZ mais 3, nos maiores de 5 anos de idade, é obesidade grave. Obesidade grave não existe, portanto, no lactente e no pré-escolar. Como risco de sobrepeso não existe num adolescente ou numa criança na faixa etária escolar. E não existe obesidade por aleitamento materno. Não escorregue nessa pegadinha. Agora, um outro ponto que as provas gostam de abordar também é a causa dessa obesidade. Será que ela é secundária ao uso de algum medicamento? Corticoide, por exemplo, por longos períodos. Será que é secundária a uma doença endócrino-metabólica, um hipotiroidismo, alguma causa genética, síndrome de Prader-Willi? Na maioria das vezes, a causa não é endógena. Se você percebeu lá no enunciado da questão, por exemplo, uma criança com obesidade, baixa estatura, sinais de retardo mental, provavelmente a causa é endógena. Mas na maioria das vezes, a etiologia dessa obesidade é exógena. Consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, inatividade física, e quem contribui para essa inatividade física? Tempo excessivo de tela, smartphone, TV e por aí vai. Como na maioria das vezes a causa dessa obesidade na infância e na adolescência é exógena, o tratamento vai se resumir no seguinte: reeducação alimentar, correção dos hábitos alimentares. Além disso, prática regular de atividade física, incentivo à prática, a realização de atividades de lazer e a realização de um apoio psicossocial, preferencialmente com a equipe multidisciplinar. A princípio, não há necessidade de utilizar nenhum medicamento.
E as hérnias? As hérnias acabam sendo o terror de muita gente na hora da prova, né? Por dificuldade de entender a anatomia ali da região do canal inguinal. E o INEP tem uma preferência por questões de epidemiologia, questões anatômicas. Vamos lembrar que a hérnia mais comum, seja do homem ou da mulher, é a hérnia inguinal indireta. O que significa isso? Uma vez por todas, não tem que ficar decorando se é lateral ou medial aos vasos. Indireta porque ela sai indiretamente do abdômen em direção à bolsa escrotal. Como assim sai indiretamente? Ela usa um túnel, que é o canal inguinal. Então sempre essa hérnia vai estar dentro do canal inguinal. E tudo que está dentro do canal inguinal é obrigatoriamente lateral aos vasos epigástricos inferiores. Então isso pode ser cobrado. E ela é de origem congênita. A descida do testículo, essa comunicação tem que fechar, o conduto peritônio vaginal tem que se obliterar. Quando ele não se fecha, fica uma comunicação. Então mesmo que o paciente tenha uma hérnia com 80 anos de idade, ela já era congênita. Ele já tinha esse conduto peritônio vaginal aberto. Então a hérnia inguinal indireta é a mais comum, seja no homem ou na mulher. A hérnia inguinal direta é aquela que é adquirida. Ele simplesmente sai diretamente, destrói a fáscia transversalis, destrói a parede posterior do canal. E se ela sai diretamente, ela sai numa área de fraqueza chamada triângulo de Hasselbalch, ela sempre é medial aos vasos epigástricos inferiores. Ela é adquirida, congênita. É o tabagista, tossidor crônico, prostático, paciente com ascite, paciente usuário de corticoide, pacientes desnutridos, muita atividade física, muito esforço físico durante o trabalho. Essa é uma hérnia adquirida. Lembrar que a inguinal indireta é a mais comum tanto no homem e na mulher? Sim, mas cuidado, porque a hérnia femoral, que é bem mais rara que a inguinal, é mais comum na mulher. No geral, a hérnia é bem mais comum em homem do que em mulher. E no geral, a inguinal indireta é mais comum nos dois. Mas se a pergunta for, quem é que tem mais hérnia femoral? É a mulher, que tem mais risco de encarceramento e de estrangulamento. E o que tem dentro desse canal inguinal? Na mulher só tem o ligamento redondo. No homem tem o funículo espermático, que é recoberto pelo músculo cremaster. Dentro do funículo, a gente tem que localizar os elementos do cordão para separar do saco herniário durante a cirurgia. Então eu tenho que tirar lá, cadê o ducto deferente? O plexo pampiniforme, artéria e veias testiculares, o ramo genital do gênito femoral, que é um nervinho que tem que ser localizado ali, para separar do saco herniário. E a cirurgia mais realizada é a técnica de Liechtenstein, que é a cirurgia que usa uma tela. Se uso uma tela, eu não preciso aproximar as estruturas, eu não tenho tensão, é a técnica sem tensão. Eu simplesmente fixo a tela na parte de baixo, que é o ligamento inguinal, e na parte de cima, que é o tendão conjunto. E crio um novo anel inguinal interno. Então, questões epidemiológicas e anatômicas relacionadas às hérnias, que é importante a gente dar uma relembrada para não perder uma questão que não vai ser tão difícil assim. Gente, voltei com o caderninho. Quem gosta de anotar, divide aí em 2 de novo. Vamos falar primeiro dos princípios éticos e doutrinários do SUS, tá bom? E depois dos princípios organizativos ou das diretrizes. Isso aqui é decoreba mesmo, tá bom? Dos princípios éticos, a gente tem 3 e, por sorte, os 3 começam com vogal. Então, é universalidade, integralidade e equidade. A universalidade é um princípio lindo que até hoje eu não sei como que isso entrou na Constituição de um país que nem o nosso, que é você dar a saúde como direito do cidadão. E qualquer cidadão mesmo, então não importa a raça, não importa a cor, não importa nem, vamos supor, que tem um imigrante ilegal aqui no Brasil que caiu na rua, ele tem direito de ser atendido pelo SUS, é a coisa mais linda, tá? A equidade também é muito bonito, porque é você dar atenção desigual aos desiguais, é aquele chavão, né? Então a gente sabe que a gente tem um sistema de saúde que não está sobrando dinheiro, que não está sobrando vaga, então a equidade é para garantir que as pessoas que mais precisam, que têm uma carência, uma necessidade maior, tenham prioridade. Então você trata desigualmente esses desiguais. A integralidade a gente já conversou um pouquinho lá na atenção básica, mas aqui, além de você olhar o indivíduo como um todo, você também garante ações intersetoriais dentro da saúde. E você também garante desde promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, até reabilitação, se for necessário para aquele indivíduo. Fechamos os princípios éticos, vamos para as diretrizes.
As diretrizes, vamos lá, pensa nessa frase. Primeiro você descentraliza, depois você regionaliza, depois você participa. Então, o primeiro desses princípios é a descentralização. O que é descentralizar? É você dar poder até para o município. A gestão do SUS, ela não é aqui só da federação. Tem atribuições específicas da federação, dos estados e dos municípios. Então, o município tem poder. Isso facilita a gestão. Tá bom? Então, depois de centralizar, você regionaliza. Então, regionalização / hierarquização, você tenta diminuir as desigualdades sociais, as desigualdades do território, criando regiões de saúde. O gestor vai poder olhar para essa região de saúde, porque cada uma vai ter um perfil próprio. Isso também facilita a gestão. Cada região de saúde tem que ter serviços específicos dentro da saúde. Então, tem que ter atenção primária, secundária, terciária, para ter de referência para o cidadão. Por fim, por último, depois que você descentraliza, regionaliza, você participa. Então, é participação comunitária. Isso é lindo também. É garantir que o usuário vai ter poder de voz ali nas decisões sobre saúde. Então, ele participa dos conselhos, né, dos conselhos de saúde, que a gente ouve falar. Então, é a participação desse usuário dentro das decisões de saúde do próprio SUS. Essa é uma das definições mais simples da medicina. Sepse é um cenário que o indivíduo tem uma infecção e que ele não esteja bem. É isso. O indivíduo tem algo que vai além do que era esperado só para aquela infecção. Sempre que a gente olhar para alguém, você está gripado, mas você não está bem. Você está com uma gastrite, mas você não está bem. Esse não está bem, provavelmente é porque o indivíduo tem alguma disfunção orgânica. Isso é sepse. É isso. Não preciso ver o SOFA? Não. Quem foi que disse que tem que ver SOFA? O SOFA é uma forma da gente deixar as coisas mais objetivas. A gente pode lançar mão principalmente para estudo científico, mas na vida real, não. Suspeitei que existe uma infecção ou até confirmei que existe uma infecção, o indivíduo não está bem, provavelmente é disfunção orgânica. E qualquer órgão, né? Respiratório, cardiovascular, neurológico, vale a mesma ideia da dengue. Tem disfunção orgânica, sepse. Mas eu nem me estresso com isso porque eu uso o Quick SOFA. Cuidado, o Quick SOFA não é para dar diagnóstico de sepse, não. Quick SOFA, que usa 3 parâmetros, frequência respiratória, pressão sistólica e alteração do estado mental, ele não define diagnóstico de sepse. O Quick SOFA é uma variável que serve para mostrar para a gente quem merece mais cuidado imediato em detrimento de outra pessoa, quem está pior. É para isso que ele é útil. É para isso que ele foi validado. Lembrando a ideia do Quick SOFA, porque às vezes a prova pergunta, né? Não revalida nem tanto, mas provas às vezes eu gosto de perguntar. Lembrando da ideia do Quick SOFA, frequência respiratória maior ou igual a 22, pressão sistólica menor ou igual a 100 e alteração do estado mental. Se houver 2 desses 3 parâmetros, o Quick SOFA é positivo e aquele indivíduo merece mais atenção que um que tenha um Quick SOFA negativo. Mas não define diagnóstico de sepse. Sepse é ter infecção que eu suspeito ou definir e que o indivíduo não esteja bem, tem uma disfunção orgânica. E por que é importante pensar assim? Porque não pode demorar. Identificou um quadro de sepse, a abordagem tem que ser agressiva. Existem 4 elementos que a gente precisa pensar imediatamente, dentro da primeira hora do paciente com sepse. 1, ressuscitação volêmica, cristalóide, Ringer lactato, solução balanceada, enfim, cristalóide para valer. Geralmente, se o indivíduo tiver hipotenso ou com algum indício de hipoperfusão, só não precisa ser ressuscitado. Segundo ponto, coleta de culturas. Terceiro ponto, início precoce de antimicrobiano. Qual é o antibiótico da sepse? Depende do foco, É pneumonia? Vou usar o antibiótico da pneumonia. É meningite? O antibiótico da meningite. É a colangite? O antibiótico da colangite. Enfim, depende do foco. E por fim, a coleta do lactato arterial. Por quê? Porque o lactato arterial é um marcador importante da microcirculação periférica e pode, inclusive, nos ajudar a definir o diagnóstico de choque séptico. Choque séptico é um cenário extremo da sepse, em que o indivíduo tem repercussão hemodinâmica, tem hipotensão, que não respondeu à ressuscitação volêmica, veja, não respondeu à ressuscitação volêmica, e o lactato está elevado. Isso é choque séptico, isso é sepse. Olha o sangramento de novo, né? Agora é sangramento uterino anormal.
Primeira coisa, lembra que tem o pré-menopausa e o pós-menopausa. O pré-menopausa é tranquilo, aquele tal Palm-Cohen, né? Palme, pólipo, adenomiose, leiomiomatose, malignidade. Mas não é isso que aparece na prova do INEP, não. O que mais aparece são os sangramentos pós-menopausa. E aí o sangramento pós-menopausa, lembrar que a paciente teve o sangramento. A primeira causa, a mais comum, é a atrofia. Não tem estrogênio, não prolifera endométrio, não prolifera endométrio, ela pode ter sangramento. Isso não incomoda ninguém. Tem atrofia endometrial, você até pode dar um pouco de estrogênio. O estrogênio vai fazer proliferar endométrio para o sangramento. A grande preocupação é a malignidade. Eu posso ter ali uma hiperplasia endometrial, e essa hiperplasia endometrial significar justamente uma lesão de câncer. O que eu faço nesse caso? Eu tenho que fazer ultrassom. Eu começo fazendo ultrassom, né? E o ultrassom vai me dizer justamente o que é? A espessura do endométrio. Se eu tenho um endométrio fino, é atrofia. Esquece. O que é fino? Eu tenho 4 ou menos milímetros na imagem ultrassonográfica. Agora, se eu tenho um espessamento endometrial, aí eu preciso prestar atenção. O que é espessamento mesmo? Pacientes que não usam terapia de reposição hormonal, 5 milímetros ou mais. Pacientes que usam terapia de reposição, ou seja, tem estrogênio é acho que a 8ª vez que eu falo, cabeçudo. Estrogênio prolifera o endométrio. Então, se ela toma terapia de reposição hormonal, o endométrio ele pode ser normalmente mais espesso. Quanto? 8? Agora, se eu tenho um endométrio maior do que essas medidas, eu tenho que ver o que tem ali. Como é que eu vejo o que tem ali? Tira um pedaço. Olha, põe na lâmina. Como é que é a maneira melhor? Qual que é o padrão ouro? É a esteroscopia, né? Eu boto lá o estereoscópio, eu olho e faço a biópsia. Agora, nem sempre eu tenho no meu lugar de trabalho esteroscopia e nem sempre na questão, lá na alternativa, tem esteroscopia. O que eu faço? Tira um pedaço do jeito que você quiser. Pode ser cureta? Pode. Cureta fracionada? Pode. Pode ser cureta de pipel? Pode. Pode ser uma sonda uretral que eu coloco lá no orifício e aspiro o material? Pode. O que você precisa? Olhar o endométrio, é isso que você precisa. Tá? Então, essa ordem, né? Menopausa, sangrou, vejo qual é a hipótese melhor, atrofia ou espessamento. Viu o espessamento, faço uma retirada de amostra, faço o estudo e a partir daí, se for um câncer de endométrio, eu vou então fazer o tratamento específico. Só um detalhe, hein? Ultrassonografia não é exame de rastreamento para câncer de colo, a Laís falou isso, de câncer de endométrio, desculpa, a Laís falou isso. Então, eu só faço ultrassom na menopausa antes de introduzir TRH ou se a paciente apresentou sangramento na pós-menopausa. A úlcera péptica é uma doença que se forma no estômago e no duodeno quando a gente tem um desequilíbrio entre a produção de ácido e a defesa. O estômago ele é ácido, é o fisiológico dele. Só que a gente precisa ter uma camada de muco bicarbonato para proteger o estômago. Quando não tem a proteção ou tem um ácido muito, muito elevado, forma úlcera. É mais comum úlcera no duodeno do que no estômago. Lembra que a do duodeno tem mais chance de sangrar e a do estômago tem mais risco de perfurar, porque ela é na parede anterior, a duodenal é na parede posterior. Tudo bem, mas além disso, quais são os fatores de riscos principais para isso acontecer? É basicamente o tabagismo e o H. pylori, principalmente o H. pylori. Então hoje não tem tratamento de úlcera sem saber se esse paciente tem ou não tem H. pylori. Isso causou uma confusão na última prova do Revalida, até com mudança de gabarito em relação a isso. O paciente que tem uma úlcera péptica, o tratamento dele é simplesmente tirar o ácido para deixar cicatrizar. Então é inibidor de bomba de prótons, a gente faz uma dose dobrada, normalmente por 2 meses. Só que se tiver H. pylori, tem que erradicar a bactéria. Então, durante a endoscopia que deu o diagnóstico da úlcera, eu já pesquiso pelo teste da urease, se tem ou não tem o H. pylori. Se eu não fiz isso, eu vou ter que fazer algum outro teste de H. pylori para ter certeza, para poder fazer o tratamento completo. Porque se não erradicar o H. pylori, a úlcera volta. Então esse é o principal conceito que a gente tem que ter. E lembrar o seguinte, toda úlcera duodenal, muito provavelmente é uma úlcera péptica benigna. Toda úlcera gástrica, a gente tem que pesquisar e ter certeza se não é um câncer gástrico ulcerado. Lembra lá do câncer gástrico, aquela classificação de Bormann?
que a gente tinha o Bormann 2, era uma lesão ulcerada com bordas bem delimitadas. Ele é igualzinho uma úlcera péptica. Então toda úlcera gástrica tem que ser biopsiada. Eu tenho que ter certeza que isso não é um câncer. E depois do tratamento, eu preciso repetir a endoscopia para ver se essa úlcera realmente cicatrizou e se não era mesmo um câncer gástrico ulcerado. Além disso, como é que eu trato esse H. pylori, né? Pelo último consenso brasileiro, a gente usa, além do inibidor de bomba, em dose dobrada, de manhã e à noite, a gente vai usar 2 antibióticos, que é a amoxicilina com claritromicina. O que mudou do último consenso é que agora é por 14 dias, não é mais por 7 dias. Amoxicilina, claritromicina e um inibidor de bomba. Agora, fiz o tratamento, depois eu fiz um teste para H. pylori e o paciente continua com H. pylori ou recidivou, no retratamento o que a gente faz? Tira a claritromicina e entra com levofloxacina. Então ficaria o IBP, amoxicilina e levofloxacina. Então esse esquema de tratamento de H. pylori e a sua relação com a úlcera a gente tem que saber. Úlcera gástrica precisa de biópsia para descartar câncer. Qualquer úlcera gástrica ou duodenal precisa avaliar se tem H. pylori para erradicar. Outras situações que tem que erradicar o H. pylori, além da úlcera, se o paciente teve um câncer gástrico, seja um adenocarcinoma ou linfoma malte, principalmente, se o paciente tem uma história familiar de câncer gástrico, também deve erradicar o H. pylori. Se o paciente ele vai utilizar corticoide, anti-inflamatório, por longa data para tratar outra doença, a gente tem que também erradicar o H. pylori. Então existe um consenso para isso, não é todo mundo só porque tem a bactéria que precisa tratar. E esse consenso, ele gosta de ser cobrado na nossa prova. Se a gente for falar em prevenção de doenças, tudo vai se iniciar ainda na primeira hora de vida. Melhor momento para a criança amamentar. O aleitamento materno, ele previne de desnutrição, mas também de obesidade. Lembra? Proteínas nesse leite não levam a sobrecarga renal. E a criança que está sendo amamentada, ela tem uma redução na concentração de insulina plasmática. E melhora o controle, a autorregulação da ingestão alimentar. Certamente você já encontrou na prática aquela mãe estressada que fala: ah, mas ele mama pouco. Isso é fisiológico. Por isso que ele não vai ser um obeso na vida adulta. A tendência de um diabetes mellitus tipo 2, de alguma doença cardiovascular, é muito menor na criança amamentada. Menos risco de infecção intestinal, de infecção respiratória baixa, menor probabilidade de uma bronquiolite viral aguda internar no primeiro ano de vida, se essa criança está sendo amamentada. Os benefícios são incontestáveis. E aqui é muito tranquilo esse cenário. Por isso que a prova também gosta muito de explorar aquelas situações onde a gente deve interferir, contraindicar a amamentação. Por exemplo, se o recém-nascido tem galactosemia, porque ele não pode receber um carboidrato, a galactose, que está repleta lá no leite. Senão vai interferir lá no fígado. Essa criança vai apresentar cirrose, insuficiência hepática, manifestações hemorrágicas, sepse por E. coli. E a gente precisa lembrar também das condições da mãe que irão impedir o aleitamento materno. HIV e HTLV, 1 e 2. Aí a prova sabe que você já memorizou isso aqui na live das lives, não é verdade? Aí traz contraindicações relativas ou falsas. Mãe lá no pré-natal veio com resultado de HBsAg reagente. E daí? Pode amamentar. Você vai lembrar de vacinar a criança e aplicar imunoglobulina também. Em relação à hepatite B, ela é portadora do vírus em músculos diferentes. Hepatite C. Observe a mama da mulher. Tem lesão sangrante? Não. Pode amamentar sim, tranquilamente. Ah, mas era herpes vírus. Mas existiam vesículas na areola? Se não existiam, tudo bem. E se for herpes zoster? Não vai transmitir. Ah, mas varicela pode transmitir, não é verdade? Depende. Tem lesões variceliformes de novo na mama? Não. Quando foi que essa mulher começou a apresentar vesículas? Foi 5 dias antes do parto, até 2 dias depois, porque nesse período não dá tempo do recém-nascido formar anticorpos. Então a probabilidade de uma varicela grave é alta, uma varicela disseminada. Nesse caso a gente vai interromper a amamentação até todas as lesões estarem crostosas. A mãe estava gripada, eu li isso lá no enunciado da questão. Usa máscara e faz higienização correta das mãos.
E a modinha, né? Covid-19. E agora? Pode transmitir o vírus? Até hoje não está comprovada essa transmissão. Mas a gente deve observar as condições clínicas, obviamente, da mulher. E se ela quer. A mulher está eupneica, bom estado geral, se alimentando, não apresenta mialgia, desconforto respiratório, máscara, higieniza as mãos corretamente e vai amamentar. Por fim, tuberculose. A gente vai observar se a mãe é bacilífera ou abacilífera. Tratando há 3 meses. Ótimo, a bacilífera, segue o jogo. Começou o tratamento exatamente 3 dias antes do parto. Bacilífera. Usa máscara. E aqui tem um detalhe, que é que a criança não vai receber a BCG, 3 meses de isoniazida. E para finalizar aqui, a gente precisa lembrar de uma condição que a prova no INEP já explorou 2 vezes, febre amarela. Precisa sim interromper a amamentação, idealmente durante 10 dias. Por isso a mulher vai armazenar esse leite materno. Aí liga lá no banco de leite para perguntar como armazena. Não, pergunta você lá na prova. O INEP já perguntou. Aqui é fácil, DDD da amamentação. 2 horas, primeiro D, em ambiente. 12 horas, segundo D, na geladeira. E o último D, de 2 semanas, é o período de tempo que o leite pode ficar no freezer ou no congelador. Leucemias é um tema importante para a prova e está sendo plural, né? Porque existem leucemias e leucemias, né? Leucemias agudas e leucemias crônicas, que são doenças bem diferentes. Nas leucemias crônicas, por exemplo, o indivíduo sofre com hiperproliferação celular. Tem tudo de tudo. E aí depende, é linhagem mieloide ou linhagem linfóide? Se for linhagem mieloide, leucemia mieloide crônica, tem tudo de tudo. Tem muito metamielócito, muito promielócito, tem muito de tudo. Todas as etapas de maturação celular estão repletas de células. São hiperleucocitoses, 120, 150 mil células. A leucemia linfocítica crônica tem o mesmo padrão, um pouquinho menos de célula, porque a gente tem menos linfócito no corpo, mas classicamente aparecem 15, 20 mil linfócitos, isso não é normal. A gente normalmente tem 1.500, 2.000 linfócitos no máximo. Imagine ter 15 mil. Isso é leucemia crônica. A prova gosta mais da leucemia aguda, até porque o quadro costuma ser mais dramático. Leucemia aguda é outra conversa. Na leucemia aguda não existe necessariamente hipercelularidade. O que existe é uma célula bizarra. Dentro do processo de maturação celular, lá na hematopoese, dentro daquele processo surge subitamente uma célula que não serve para nada. Uma célula esquisitona, feiosa, que não se assemelha com nada que existe no nosso corpo. Essa célula é incapaz de dar origem a novas células. Ela interrompe o processo de maturação. Essa célula é um blasto. O blasto é o grande marcador das leucemias agudas. O blasto pode ser mieloide, pode ser linfóide. E a gente pode ter uma leucemia mieloide aguda ou linfóide aguda. O blasto é uma célula bizarra. É uma célula que surge por alguma mutação naquele processo. Não serve para nada, só ocupa espaço. O detalhe é que todos nós temos um ou outro blasto pelo corpo. Sabia? A gente tem na medula, se a gente for buscar aqui a medula, a gente tem um pouquinho, isso acontece. Esses erros de diferenciação celular são normais. O que não pode é passar do limite. E doença clonal é assim, passa do limite. Na leucemia mieloide ou linfóide aguda, o indivíduo tem mais que 20% de blastos na medula. É muito blasto. É célula que não serve para nada, só ocupa espaço. Igual algumas pessoas que a gente conhece, não serve, não ajuda nada, só atrapalha. E atrapalha o quê? A medula. Ocupa espaço na medula. Resultado, o indivíduo vai ter anemia, porque não tem mais célula vermelha, o blasto está ocupando espaço, célula vermelha. Não tem mais leucócito na periferia, leucopenia, porque não tem mais célula branca, porque o blasto está ocupando espaço. E plaquetopenia, porque não tem mais plaqueta, porque o blasto está ocupando espaço. Essas são as manifestações hematológicas das leucemias agudas. E clinicamente, fácil. Se tem anemia, tem astenia. Se tem plaquetopenia, tem sangramento. E se tem leucopenia, tem tendência a febre, infecções, enfim. Um detalhezinho só para ter atenção, ou 2. Primeiro, cuidado, porque às vezes o paciente com leucemia aguda não terá pancitopenia. Às vezes terá anemia e plaquetopenia, mas os leucócitos podem estar um pouco elevados. Sabe por quê? Porque o aparelho pode se confundir.
e contar blastos na periferia como leucócitos normais. Mas no fundo, o indivíduo estará leucopênico. Esse é um detalhe. E o segundo é de ter atenção a uma manifestação clínica que é muito frequente nas crianças, que geralmente tem mais leucemia linfóide aguda, né? Que é muito comum na criança, além de febre, astenia e sangramento, que é dor óssea. A medula está expandindo, os blastos estão se expandindo lá na medula e dói pra caramba o osso da criancinha, e muitas vezes está na questão da prova. Vigilância em saúde, tá? Vigilância em saúde é outro daqueles temas que você olha, acha que sabe, mas se a questão tenta cobrar uma coisa um pouco mais específica, às vezes você perde o ponto ali. Então vamos lá. Vigilância em saúde, ela se divide em 4 ramos. O primeiro ramo é a vigilância epidemiológica. Esse é o mais próximo de nós, né, médicos, porque tem a ver com aquela lista das doenças de notificação compulsória que a gente ama, né? Mas enfim, tem a ver com essa lista. A gente viu a importância da vigilância epidemiológica dentro do contexto do Covid, o quanto foi presente ali dentro de uma pandemia, né? Então essa é a epidemiológica. Vigilância sanitária, na minha cabeça, é a mais ampla, porque ela vai olhar para bens, produtos e serviços e falar assim, tá, o que você pode me trazer de agravo? O que eu tenho que ficar monitorando aí? Então vai desde o alimento que você come, ao creminho que você passa lá no skincare, o medicamento que você toma, até realmente monitorar os serviços que a gente circula. E isso não precisa ser só hospital, pode ser escola, pode ser academia. Para vocês terem ideia, a Anvisa ela tem normas de arquitetura para cada um desses serviços, tá? Para estar enquadrado dentro da vigilância sanitária. A vigilância ambiental, ela vai olhar para o meio ambiente e falar assim, tá, e você, meio ambiente, o que você pode me trazer de risco aqui à saúde? Então, ela vai olhar, por exemplo, para água de consumo humano. Eu falo consumo humano aqui, gente, porque já teve uma questão de prova que o erro da questão é que estava escrito consumo animal. Enfim, por isso as pessoas não gostam de preventiva, né? Às vezes fica difícil defender. Mas então, água para consumo humano, vai olhar ali para o lixo, para os resíduos que a gente produz, vai olhar para os vetores transmissores de doença, tá bom? Então essa é a vigilância ambiental. E o último ramo é a vigilância do trabalhador. E aí entra naquelas questões de medicina do trabalho. Então vai olhar desde um agravo que aconteceu com o trabalhador e fazer um estudo para ver se tem relação com alguma condição de trabalho, vai garantir por lei a assistência a esse trabalhador, né, o cuidado com ele, e vai ficar de olho também na vigilância, porque a gente sabe que tem notificação para essas coisas do trabalho. Tá bom? Então esses são os 4 ramos da vigilância em saúde. As doenças orificiais constituem um tema muito interessante para cair na prova. Por quê? Porque é muito prevalente. Todo mundo que tiver numa unidade de saúde vai receber paciente normalmente por via ambulatorial, mas pode ser até numa UPA, por exemplo. Tá? O que a gente tem que lembrar aqui? Hemorroida, fissura, abscesso e fístula. Tá? Dentro das doenças hemorroidárias, aquela divisão de hemorroida interna e externa, lembra? Acima da linha pectínea é interna, porque é recoberta por mucosa. A mucosa não dói, vai gerar mais sangramento. As hemorroidas externas, abaixo da linha pectínea, elas são recobertas por pele. Então o paciente vai ter mais dor, principalmente se tiver uma trombose nessa hemorroida. A trombose hemorroidária, o paciente vai chegar na emergência, vai chegar na UPA, com dor anal. E durante o exame físico, a gente vai localizar a presença de um trombo, uma pedrinha ali dentro do vaso. O paciente nem deixa encostar porque tem muita dor, não consegue nem sentar. O grande erro aí é querer operar nesse momento. Não é para operar nesse momento, vai estar demasiado. Se operar, vai tirar muito mais área do que deveria. Então o tratamento inicial é clínico. Clínico com banho de assento, com água morna, com analgésico, com anti-inflamatório. Então esse é o paciente bom de perguntar. Dor anal com trombose hemorroide externa, tratamento clínico. Depois ele vai para o tratamento cirúrgico quando sair desse processo inflamatório. Lembrar também que existem outras causas de dor anal, como por exemplo a fissura. Fissura é uma ferida, é um machucado que acontece ali às 6 horas. Né? O pessoal gosta de olhar para o ânus como um relógio, né? Você coloca ele na posição ginecológica, está olhando de frente, 6 horas na linha média posterior, certo? Por que acontece sempre ali? Porque é uma área de isquemia no paciente constipado crônico. Quanto mais constipado, o paciente vai ficando com mais dificuldade para evacuar, com dor para evacuar, isso vai levando um reflexo que leva a uma hipertonia do esfíncter anal.
E essa hipertonia acaba prejudicando a vascularização do canal anal e faz uma ferida que não cicatriza. E cada vez que ele vai evacuar, dói, ele tem medo de evacuar, ele segura mais, isso vai virando uma bola de neve. Então, o primeiro tratamento aí da fissura é tratar a constipação. Com dieta, com laxativos. Existe tratamento com cremes relaxantes e até cirúrgico, que é a esfincterotomia lateral interna. Corta um pedacinho do esfíncter anal para diminuir essa tensão e vascularizar melhor. Então é outra causa de dor anal, é a fissura. Agora, diferente do abscesso. O abscesso é quando a gente tem um processo infeccioso, uma coleção de pus, obstrução ali das criptas, das glândulas da região anal. Se tem pus, tem sinal flogístico, vai precisar drenar o abscesso. Aí sim, é tratamento cirúrgico. Mas a palavra-chave aí, dor, rubor, edema, calor, sinais flogísticos. Vai levar para o centro cirúrgico, fazer uma raquianestesia, drenar o abscesso. Só que na hora que a gente drena o abscesso, a gente cria uma comunicação daquela glândula lá dentro, que é o orifício interno, com a nossa drenagem, que vira um orifício externo. Isso vai gerar uma fístula perianal. Fístula não dói. Fístula, ele vai vir no ambulatório, dizer que tem ali uma área que está drenando uma secreção ao redor do ânus. É tratamento cirúrgico também, mas é um tratamento eletivo. A prova do INEP gosta de saber se a gente está preparado para encaminhar o paciente para o lugar certo. Então esse é um paciente que vai para o ambulatório secundário, de especialidade, de cirurgia geral ou de proctologia, alguma coisa do tipo. Se for abscesso, ele vai para a emergência, para a drenagem. Se for fístula, ele vai para o ambulatório, para a cirurgia eletiva. Então tem bastante coisinha aí da parte de doença orificial que bem possível está presente na prova do INEP. Querem que o puerpério seja meu? Pois é, mas o primeiro pediatra é o obstetra, hein? Não é não, Cláudio. Nasceu, eu já entrego, não tem nada de obstetra não, não dá de pediatra. Bom, vamos, puerpério, gente. Puerpério tem duas coisas que eu quero falar com vocês. Quero falar de mastite e de infecção puerperal. Duas infecções, né? Começar por mastite, uma infecção é sinal flogístico, né? Dor, rubor, calor, edema, não é? E aí a paciente vai se queixar e vai ter, em algumas situações, sinais sistêmicos. Não é obrigatório que tenha, né? Não tem que ter febre, não tem que ter alteração de frequência cardíaca. Isso são quadros mais graves, quadros aí que podem refletir um abscesso, podem refletir até um quadro de sepse, como o Fabrício já falou, não é? Então, a mastite é essa reação inflamatória relacionada com a infecção. E aí, o foco principal de infecção é na boca do recém-nascido, não é? É a flora ali que está na boca do recém-nascido, geralmente inoculado pelas fissuras, né? Por uma quebra aí desse mecanismo, dessa barreira, né, que seria o mamilo, que seria a pele. Isso facilita então a entrada do estáfilo, que o Staphylo aureus é o principal agente etiológico. O tratamento, primeiro, cuidado, né? Isso aparece muito na prova, é manutenção da amamentação, é esvaziamento da mama. Não vai suspender a amamentação, tá? Você vai suspender a amamentação se estiver saindo pus pela mama. Aí, né, vai botar a criança para mamar pus, tá certo? Mas do contrário, você vai manter a amamentação, até porque tem o esvaziamento mamário, diminui dor, diminui lá o engurgitamento. Tá? Você vai usar antibiótico, né? Uma infecção, para pensar em estáfilo, se for um quadro leve, um quadro que dá para tratar ambulatorialmente, você vai introduzir, por exemplo, uma cefalosporina. Lembrar que se tiver sinais, se tiver um quadro sistêmico mais importante, se na palpação você perceber áreas de flutuação, você vai fazer ultrassom para ver se tem abscesso. E aí não foge a regra, gente. Se tem abscesso, drenagem mais antibiótico. Isso é mastite. Infecção puerperal. Infecção puerperal, primeiro, é infecção em órgãos genitais internos. Pneumonia no puerpério não é infecção puerperal. Infecção urinária no puerpério não é infecção puerperal. Infecção puerperal é infecção dos órgãos genitais internos, orifício interno para cima. Geralmente é ascendente, né? E se é ascendente, o primeiro órgão que está acima do orifício é o endométrio, endometrite. O que a paciente apresenta nos quadros de endometrite? Um sangramento aumentado, loquiação aumentada. Ela tem lá a tríade de Boom. Ela tem um útero amolecido, doloroso, um útero maior do que o esperado para a época do puerpério,
tá? E pode ter também esses sinais, sei lá, uma leucocitose, febre, queda do estado geral. Mas a tríade de Boom acaba sendo mais importante junto com o aumento do sangramento. Pode ter pus saindo pelo colo? Pode. É um quadro muito mais grave, né? Mas pode ter lá no quadro clínico da questão pus saindo pelo colo, tá? Como é que trata? Você vai ver se tem restos, né? Causa importante de infecção puerperal, de endometrite, presença de restos, e aí você vai fazer a curetagem, vai tirar aqueles restos necróticos e você vai utilizar antibiótico. Lembrando que a flora, nesse caso, ela é mista, né? Gram positivo, negativo e anaeróbio. Você vai usar uma antibiótico terapia de amplo espectro, tá? Principal fator de risco para infecção puerperal, realização de cesárea, tá? Então, não é o único, mas é o principal fator de risco à ocorrência de infecção puerperal. Habitualmente, a gente simplifica o universo das infecções do trato urinário em 2 grupos: as infecções altas, pielonefrite, preocupa mais a gente no dia a dia, e as infecções baixas, cistite. Pielonefrite é relativamente simples de a gente identificar porque o paciente não está bem, muitas vezes vai estar até séptico mesmo. Classicamente estará febril, tem dor, apunho, percussão, e muitas vezes, na imensa maioria dos casos, precisará ser internado para fazer o tratamento. Tratamento que pode ser feito com quinolona, sim, não é proibido usar quinolona, não. Pode ser feito com ceftriaxone, com sulfa, por tempo variável, 5 a 14 dias, vai depender de caso a caso. Mas muita atenção com os quadros mais brandos. Muita atenção com a cistite. Principalmente no primeiro episódio de infecção do trato urinário de uma mulher jovem, entre 16 e 50 anos. Nesse contexto é permitido, veja, nesse contexto. Que contexto? Mulher jovem, primeiro episódio de infecção urinária, 16 a 50 anos. É permitido que a gente trate sem confirmação laboratorial. Não precisa ter cultura de urina, não precisa. A gente pode tratar baseado nos sintomas. E como que a gente trata? Tem um monte de coisa que pode usar. Cefalexina, fosfomicina, sulfa, enfim, usa até em dose única, tem vários esquemas possíveis. Isso é permitido nesses casos. E se tiver 51 anos? Não pode. E se não for o primeiro episódio também não. E se estiver grávida também não. Aí precisa de cultura. A gente precisa saber quem é o bicho, se tem mesmo infecção do trato urinário. Obviamente, se não estiver bem, pode até tratar e esperar o resultado da cultura, mas de regra, como é um quadro mais brando, a gente trata baseado no resultado do exame. Muita atenção com esse contexto. Isso vale para o primeiro episódio. Se for o segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, aí não tem conversa não, tem que investigar, também tem que saber quem é o bicho, que estranho, está tendo o tempo inteiro. Por sinal, ter infecção urinária o tempo inteiro tem nome, infecção do trato urinário de repetição. E é importante lembrar que tem nome porque tem critério para definir. É ter 3 pelo menos no último ano ou 2 nos últimos 6 meses. Nesse contexto, a gente tem que dar uma checadinha de por que aquilo está acontecendo. Será que tem malformação do trato urinário? Tem que definir quem é o bicho. Tratar, obviamente, a infecção que está por ali e considerar prevenção de infecções futuras. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, com medidas comportamentais, suco de cranberry, enfim, mas o que faz a diferença mesmo é antibiótico profilático. O esquema mais utilizado é nitrofurantoína por um período prolongado, 3 a 6 meses, embora existam outras alternativas. Muita atenção, porque esse é tema bom para a prova. O câncer de próstata é o tumor mais comum no homem. Então, é provável que ele esteja em qualquer prova que a gente vai fazer. Só que não adianta ficar preocupado com técnica cirúrgica, não é isso que vai ser cobrado, como é que faz uma prostatectomia. Aliás, existem vários tratamentos diferentes aqui. Existe o tratamento cirúrgico aberto por vídeo, por robô, só radioterapia, químio, radioquímio, hormonioterapia. Existe uma série de tratamentos aqui no câncer de próstata, mas a pegada vai ser basicamente relacionado ao diagnóstico e aquele rastreamento duvidoso. A gente está acostumado a pensar em rastreamento de câncer de próstata, não está? Toque retal, PSA. Só que não tem esse protocolo lá no Ministério, principalmente em pacientes mais velhos. Sempre a questão vai vir assim: um paciente acima de 75 anos tem que fazer como? PSA de tanto e tanto tempo, toque tanto e tanto tempo? Não, nada. Por quê? Porque teoricamente a expectativa de vida menor do que 10 anos não vale a pena. Porque o paciente não vai morrer de câncer de próstata, vai morrer com câncer de próstata, de outro problema. Então essa é a pegada principal em relação
ao câncer de próstata nas provas. Lembrar também que já foi cobrado um score de classificação chamado Gleason, que é importante a gente lembrar, isso é feito através de biópsias, múltiplas biópsias da próstata, biópsias transretais da próstata, e o patologista na microscopia ele vai avaliar se ele é mais bem diferenciado, mal diferenciado, e dá um número, né, de 2 a 10 pontos. Quanto maior o Gleason, mais grave, pensa assim, já ajuda bastante. Um Gleason maior que 7 é um tumor mais agressivo. Então, principalmente se eu pegar um paciente mais velho, com PSA baixo, com Gleason baixo, eu posso fazer aquela vigilância ativa também. Eu posso, dentro dos tratamentos, não tratar, não fazer nada. Porque qualquer tratamento pode ser mais maléfico do que a própria doença. Então, olha só que pegada diferente em relação ao câncer de próstata. E até mesmo os tumores metastáticos, o paciente tem lá metástase de pulmão, metástase óssea, não quer dizer que ele vai acabar morrendo na metástase. A gente tem um tratamento alternativo também, que é cortar o que alimenta a metástase. Sabe o que alimenta a metástase? É a testosterona. Como é que a gente corta a testosterona? Tirando o testículo. É pesado falar isso, né? Fazer uma castração, mas é o tratamento, castração cirúrgica. Não precisa mexer na próstata nem na metástase. Ele vai parar de alimentar a metástase não cresce mais, o paciente tem uma longa sobrevida. Ou, de forma mais moderna, existe a castração química, que é com medicamentos. A gente usa medicamentos que vão bloquear a testosterona. Então, esse tipo de padrão de questão, de pacientes que não têm chance de cura, ou de pacientes que a gente tem dúvida de como rastrear, são as questões principais relacionadas ao câncer de próstata. Muito bom. Assim a gente encerra o bloco dos shorts. A gente tem um breve intervalo agora, 20 minutinhos de intervalo, para a gente encher um pouco o estômago, para não sofrer com o efeito do estômago vazio. E já a gente retorna com mais live das lives.